meus amados irmãos, paz do Senhor Jesus Cristo, toda honra e toda glória seja dada ao nome do Senhor. Estamos aqui, uma vez mais, para mais uma exposição do livro dos Atos dos Apóstolos. Desta feita estaremos fazendo a exposição do capítulo 25 do livro de Atos. Lembrando que na exposição passada nós falamos dos eventos relacionados a quando Paulo compareceu diante do governador Félix. E como a gente falou, Félix ele foi substituído por Festo. E aqui no capítulo de número 25, nós vamos expor até o versículo de número 22, a qual fala ali que Paulo comparece perante Félix. E logo em seguida, ele comparece perante o rei Agripa. Então, na exposição de hoje, nós falaremos de algumas coisas relacionadas aí a esse comparecimento de Paulo diante de Festo. A guisa de introdução, eu vou ler aqui rapidinho uma introdução bem interessante. Diz assim: 2 anos se passaram e Paulo ainda estava preso em Cesareia. Félix foi substituído por Festo e agora Paulo enfrentaria um novo julgamento diante de um novo magistrado. Esses 2 anos não foram suficientes para aplacar a ira dos judeus. Ao contrário, as coisas se agravaram. 2 anos antes, apenas alguns judeus tramaram a morte de Paulo, mas agora todo o sinédrio estava engajado nesse complô. Os respeitados líderes tentaram convencer e cooptar o governador Festo para transferir o julgamento de Paulo para Jerusalém, com o propósito de matar Paulo. Então, veja que nos eventos que nós estamos falando, desde a prisão de Paulo, lá no capítulo 21, então até aqui, Paulo já está 2 anos já em Cesareia, que ele foi enviado, e ali em Cesareia ele teve um refúgio, até porque nós já falamos que se ele fosse para Jerusalém, provavelmente ele seria morto, retornasse a Jerusalém, mas o Senhor já havia propósitos mais elevados para Paulo, como nós vamos falar aqui. Então, meus queridos, vamos falar algumas coisas relacionadas aqui ao comparecimento de Paulo perante Festo. Festo era o governador que foi, que substituiu a Félix. Então, nós vamos falar aqui algumas coisinhas relacionadas a isso. O que deixa transparecer o texto do capítulo 25 é que Festo ele desce a Jerusalém porque Festo, ao que parece, ele não era muito instruído acerca da lei e dos costumes judaicos. Então ele desce a Jerusalém para talvez se informar melhor desses assuntos para que pudesse ali promover o julgamento de Paulo. E, segundo o próprio texto, ele fica ali um período de 10 dias. E assim, essa estadia dele em Jerusalém, o seu retorno e outros eventos, a gente vai mencionar aqui em 6 pontos. O primeiro ponto foi o pedido dos líderes judeus. Então, qual foi o pedido deles? Aqui lá já no capítulo de número 25, versículos 1 ao 3, a gente já vê. Entrando, pois, Festo na província, subiu dali a 3 dias de Cesareia a Jerusalém. E o sumo sacerdote e o principal dos judeus compareceram perante ele contra Paulo e lhe rogaram, pedindo com favor para que o fizesse vir a Jerusalém, armando ciladas para o matarem no caminho. Então veja aqui, que quando não foi o povo comum, quando os líderes, fala bem claro aqui, o sumo sacerdote e os principais do povo, quando eles souberam que Festo estava em Jerusalém, de imediato, eles vêm de novo com a bajulação: peço o favor que deixe a gente julgar o prisioneiro Paulo aqui em Jerusalém, Mas tudo isso com algo astucioso, porque no final do versículo 3 já fala a astúcia que havia no coração deles, armando ciladas para matar Paulo no caminho. Então veja, uns 2 anos se passaram e ainda a fúria, a ira, o ódio, nutrido por Paulo, parece que só aumentava, não diminuía. Misericórdia. Em segundo lugar,
nós vemos a recusa do governador. Olha aqui, ó. Nos versículos 4 e 5 diz assim: Mas Festo respondeu que Paulo estava guardado em Cesareia e que brevemente partiria para lá, que Festo ia para lá. O que, pois, dentre vós tem poder, desçam comigo, e se neste varão houver algum crime, acusem-no. Então, o governador deixou bem claro, não tem como eu trazer ele para cá, porque isso também infringia. Segundo, irmãos, um comentarista bíblico chamado Kistemaker, ele diz que normalmente é o acusador que vai até o tribunal, e o juiz e o júri, e não o juiz e o júri ao acusador. Então, eram os judeus que tinham que se deslocarem e irem para Cesareia, para lá sim eles comparecer diante de Festo, e apresentar suas queixas lá e as suas acusações levianas, como a gente sabe que desde o capítulo 21, eles vêm apresentando, claro, acusações levianas contra Paulo, inverdades, injustiças, calúnias, mas enfim, o governador Festo não cedeu aquele capricho, ele não cedeu aquele pedido astucioso dos judeus. Pelo contrário, ele falou que o processo tinha que se passar em Cesareia. Em terceiro lugar, a gente vê as acusações dos líderes judeus contra Paulo. Olha aqui, ó, mais uma vez, versículos 6 ao 8, diz assim: E não se demorando entre eles mais de 10 dias, desceu a Cesareia, e no dia seguinte, assentando-se no tribunal, mandou que trouxessem Paulo. Chegando ele, o rodearam os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo contra Paulo muitas e graves acusações que não podiam provar. Aqui é a famosa, o falso testemunho, aqui é a famosa calúnia, o perjúrio, Ou seja, formular acusação contra alguém, acusações essas que você não pode provar. Então fala aqui: mas ele, em sua defesa, disse, Paulo, eu não pequei em coisa alguma contra a lei dos judeus, nem contra o templo e nem contra César. Então os irmãos podem reparar que as acusações, elas redundavam naquelas que já haviam sido relatadas capítulos anteriores, Consistiam, em crimes contra Deus, contra o templo e também contra César, Ou seja, crimes de ordem política e também religiosa. Eu achei interessante que o comentarista John Stott, ele acrescenta o seguinte: os judeus, eles sabiam que os governadores romanos relutavam em condenar apenas com acusações com base religiosa. Então, eles tentaram dar um aspecto político à acusação religiosa. Então, veja que eles eram sagazes, terríveis, meus irmãos. Acrescentaram ali que Paulo estava promovendo uma certa sedição contra César, um motim, Ou seja, querendo implementar ali acusações de nível, de ângulo político, justamente para poder aumentar ali o grau de condenação contra Paulo. Um negócio terrível, que eles armaram ali contra o servo do Senhor, contra o apóstolo Paulo. Em quarto lugar, queridos, nós vemos aqui a fraqueza do governador Festo. Olha no versículo 9 o que ele diz: Todavia, Festo, querendo comprazer aos judeus, respondendo a Paulo, disse: Queres tu subir a Jerusalém para ser lá perante mim julgado acerca dessas coisas? Então, olha aqui, Os interesses políticos do governador falaram mais alto do que o seu bom senso. A conveniência prevaleceu contra a verdade. Ele sabia perfeitamente que o tribunal era em Cesareia. Mas para fazer aquela média, como é muito comum, às vezes um governante, ele querer fazer média com o povo a qual ele governa, para angariar uma certa,
um certo respeito, para ter mais, assim, digamos assim, né, uma aproximação maior, um interesse maior. Então ali ele faz essa proposta leviana. Não, Paulo, você não quer ir para Jerusalém, para lá você ser julgado acerca dessas coisas? Então, meus irmãos, na verdade, o apóstolo Paulo ele sabia muito bem, né, meus irmãos, tá? Da sua inocência, e ele também sabia que o próprio Festo também sabia da inocência do apóstolo Paulo. É tanto que no versículo 10, Paulo fala assim, porém Paulo disse, né? Estou perante o tribunal de César, onde me convém ser julgado. Não fiz agravo algum aos judeus, como tu sabes muito bem. Então Paulo falou bem claro, eu estou aqui e daqui eu não saio, porque é aqui que eu serei julgado. E Paulo sabia que ali, entre aspas, ele estava em maior segurança, né? E se ele fosse para Jerusalém, a sua integridade física e a sua vida corria sérios perigos, tá? Então Paulo falou, olha, Festo, você sabe perfeitamente que eu sou inocente de todas essas acusações levianas que fazem contra mim, tá? Então, né, na verdade, desde que Paulo, irmãos, ele chegou a Jerusalém, a gente pode notar os brados dos judeus requerendo a morte do apóstolo. Você vai ver isso no capítulo 21, dos versículos 27 ao 30. Você vai ver no capítulo 22, nos versículos 22 e 23. Você vai ver também no capítulo 23, nos versículos 10 ao 15. E também aqui no capítulo 25, no versículo 3. Então a gente vai ver aqui claramente que em 4 ocasiões os judeus deram brado, querendo ali prontamente, né, a morte do apóstolo Paulo, né? Como os irmãos podem conferir claramente, lá no capítulo 21, no versículo de número 27, está aqui, quando os 7 dias estavam quase para terminar, os judeus da Ásia, vendo no templo, alvoroçou-se e lançaram sobre ele, clamando, varões israelitas, acudi este homem, que por todas as partes ensina contra o povo, contra a lei, contra este lugar, e ademais introduziu no templo os gregos e profanou este lugar, porque tinham visto que na cidade ele junto com Trófimo de Éfeso, ao qual pensava que Paulo introduziria no templo, e alvoroçou-se toda a cidade, e houve grande concurso entre o povo, pegando Paulo, o arrastaram para fora do templo, e logo as portas se fecharam. Então aqui eles já querem promover um linchamento contra Paulo. Se você vai lá, por exemplo, para o capítulo de número 22, no versículo 22, diz assim, e ouviram até esta palavra, e levantaram a voz dizendo, tira da terra esse tal homem, porque não convém que viva. Olha só, irmãos, no capítulo de número 23, a gente vai ver a mesma coisa aqui a partir do versículo 10, havendo grande dissensão no tribuno, e temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a soldadesca para que tirasse do meio deles e o levasse para a fortaleza. Então, olha, o governador, o tribuno ali, ficou com medo que os judeus despedaçassem Paulo. E como a gente acabou de ver aqui no capítulo 25, mais uma vez, eles pediram para que Paulo fosse julgado em Jerusalém com a astúcia de tramarem ali ciladas para ele no caminho, e conseguirem o objetivo deles, que era matar o apóstolo Paulo. Então, queridos, em Jerusalém, os judeus poderiam acusá-lo de profanar o templo e condená-lo. Os romanos não poderiam intervir. A cidadania de Paulo em Jerusalém, no caso, não valeria de muita coisa, até porque ele seria julgado por questões religiosas e de costumes judaicos. Então, Paulo sabia disso perfeitamente. Paulo mantém-se firme em ficar em Cesareia. Aqui é o que a gente vai ver em sequência, a firmeza de Paulo. Aqui no capítulo 25, dos versículos 10 ao 12, eu já li o 10, quando Paulo falou que ele convinha ficar em Cesareia e que o governador Festo sabia muito bem da sua inocência. E aqui no versículo 11 ele diz, se fiz algum agravo e cometi alguma coisa digna de morte, eu não me recuso a morrer. Mas se nada há dessas coisas que estes me acusam, ninguém pode me entregar a eles. Então eu apelo para César.
Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: apelastes para César? Então para César irás. Então, queridos, claramente a gente vê aqui que Paulo, ele apelou para César. Meus irmãos? Então Paulo, ele estava, em resumo, esse apelo que Paulo fez para César, tá? De acordo com Kistemaker, ele diz que o apelo para César dava a Paulo um status acima das perseguições, tanto do Sinédrio em Jerusalém, quanto também diante do tribunal de Festo em Cesareia. Porque Paulo já começou a perceber também, irmãos, que Festo queria de alguma maneira agradar os judeus. Então ele ia talvez requerer ou maquinar alguma coisa para agradar os judeus e levar Paulo para ser julgado em Jerusalém. Então Paulo, tendo conhecimento das questões das leis, da legislação romana, porque ele era também cidadão romano, Paulo então ele apela para César. E na verdade, queridos, quando ele apela para César também, ele coloca em xeque até mesmo a autoridade do próprio governador Festo. Porque, de acordo com um comentário de John Stott, ele diz o seguinte, que John Stott fala que a autoridade do governador foi colocada em questão. Tá? Por quê? Porque ele foi enviado para César sem acusações específicas. César e seus oficiais não viam com bons olhos um governador que mostrasse tamanha incompetência em julgar assuntos triviais. Por quê, queridos? Porque para os romanos, essas questões de leis, de costumes, tá? De questões religiosas, para eles eram considerados coisas triviais. Tá? Mas Paulo sabia que não eram coisas triviais. Paulo sabia perfeitamente da maquinação dos judeus. Paulo também sabia da maquinação e do interesse de Festo em agradar aos judeus. Então Paulo, com toda a propriedade, com toda a firmeza, ele apela para César. De acordo, irmãos, com um comentarista chamado Warren Wieser, ele fala que Paulo tinha pelo menos 3 motivos para apelar para César. Primeiro, claro, para salvar sua vida. Segundo, para cumprir um propósito de Deus na sua vida, de Cristo na sua vida. Como nós podemos ver no capítulo 23, no versículo 11, diz assim, E na noite seguinte, apresentando-se o Senhor a Paulo, disse-lhe, tende bom ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa também que testifiques em Roma. Aleluia! Então, o próprio Jesus, como a gente vê aqui no capítulo 23, no versículo 11, o próprio Jesus se apresentou a Paulo e disse, tenha bom ânimo, Paulo, ser forte, ser corajoso, porque como você testemunhou de mim aqui em Jerusalém, você vai testemunhar de mim em Roma. E verdadeiramente, irmãos, em Roma, Paulo pregaria o evangelho para a corte de Nero, para a corte ali de César. Então, você vê ali claramente que até os guardas que guardavam Paulo, eles ouviram o evangelho. É o que a gente vai ver, por exemplo, na carta aos Filipenses, porque os irmãos sabem que dessa prisão de Paulo, que a gente vai falar, lá o livro de Atos encerra narrando essa prisão de Paulo em Roma, e dessa prisão Paulo escreve 4 cartas, 3 cartas de cunho eclesiásticos e uma carta de cunho pessoal. Efésios, Filipenses e Colossenses de cunho eclesiásticos e uma carta pessoal a Filemon. Então, em Filipenses capítulo 1, no versículo de número 13, fala assim, de maneira que nas minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Então, queridos, olha que coisa linda. Até os soldados que guardavam Paulo ouviram o evangelho. Quando você vai lá nas saudações finais da carta, no capítulo 4, no versículo 22, ele diz assim, todos os santos vos saúdam, mas principalmente os da casa de César. Irmãos, a casa de César tinha se tornado uma base missionária. Olha que coisa linda. Os da casa de César vos saúdam. Então Paulo também sabia que ele, ao ir a Roma, tinha ali 3 propósitos, a questão de salvar a sua vida, de cumprir o propósito de Jesus, testemunhar lá, e de verdadeiramente ganhar almas para o reino de Deus. É o que a gente vê aí claramente nos textos que eu acabei de citar. Amém, meus irmãos? Então, e em sexto lugar,
Festo pede conselho para Agripa. É o que nós vamos ler aqui a partir do versículo 13. Passado alguns dias, o rei Agripa e Berenice vieram a Cesareia a saudar Festo. E como ali ficassem muitos dias, Festo contou ao rei os negócios de Paulo, dizendo: um certo varão foi deixado por Félix aqui preso, a respeito de quem os principais dos sacerdotes e os anciãos dos judeus, estando eu em Jerusalém, comparecesse perante mim pedindo contra ele sentença. A eles respondi que não é costume dos romanos entregar a um homem à morte sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e que possa se defender das acusações. De sorte que, chegando eles aqui juntos no dia seguinte, sem fazer dilação alguma, assentando no tribunal, mandei que trouxesse o homem, ou seja, Paulo, Acerca dele, estando presentes os acusadores, nenhuma coisa apontaram daquelas que suspeitavam, ou seja, não podiam provar as acusações. Tinham, porém, contra ele algumas questões acerca de sua superstição de um tal Jesus defunto que Paulo afirmava reviver. Olha só, eles chamam uma das principais doutrinas da fé, da nossa fé, que é a morte e a ressurreição de Jesus, como superstição. Repare que eles eram totalmente ignorantes quanto às coisas espirituais, e às coisas relacionadas ao nosso Senhor Jesus. E estando eu perplexo acerca da inquirição desta causa, perguntei se queria ir a Jerusalém para lá ser julgado acerca dessas coisas. Mas apelando Paulo para que fosse reservado ao conhecimento de Augusto, mandei que o guardassem até que o envie para César. Então Agripa disse a Festo: bem quisera eu ouvir também este homem. E ele disse: amanhã tu o ouvirás. Então, queridos, concordo aqui claramente com o comentário de Kenny Metzger, que ele diz que esse Herodes Agripa, que é mencionado aqui, é o Herodes Agripa II, que era filho do Herodes Agripa I e neto de Herodes o Grande, que são os Herodes que são narrados ali nos evangelhos. Tá? Herodes, o Herodes o Grande é aquele lá da cerca da crucificação de Jesus. Herodes Agripa provavelmente foi aquele que foi ali morto, comido de bicho, em Atos capítulo 12. Tá? E esse aqui, Herodes Agripa II, ele também se colocou ali como rei das províncias da tetrarquia ali. Ele comandava ali a tetrarquia de Filipe, que pegava a cidade de Bataneia, Traconíade, Galanatide, e também as regiões de Licíanas, de Abilene. Tá? Então, ele era um homem bem conhecido. E o que dá para entender, irmãos, que esse Herodes Agripa, como ele era idumeu também, ele era da descendência de Esaú, a tetrarquia herodiana era assim, tá? Segundo os estudiosos e o próprio Kistemaker, ele comenta aqui que esse Herodes Agripa ele foi o último membro da família herodiana, e ele morreu no ano 100 da era cristã. E esse Agripa, ele foi treinado na corte, irmãos, e tinha uma compreensão mais aguçada acerca da religião judaica. Então, quando Festo ele sabe disso, que o rei Agripa ele tinha um conhecimento mais elevado, e também ele foi posto pelo próprio César como curador do templo em Jerusalém, tá? E ele mesmo tinha o poder de indicar sumos sacerdotes. Tá? Ele viu, o governador Festo viu ali em Herodes Agripa I uma boa oportunidade para poder compreender mais acerca disso, porque como a gente vê nos próprios argumentos de Festo, ele era totalmente ignorante no que tange aos assuntos espirituais. Então, quando ele se depara com Agripa, juntamente ali com sua irmã Berenice, mas o que alguns comentaristas falam é que havia uma relação incestuosa, uma depravação, entre Herodes Agripa II e a sua irmã Berenice, uma coisa hedionda, uma coisa terrível. Mas é provado que, apesar de Berenice
ter outros relacionamentos, mas o que dá para entender é que ela tinha um relacionamento incestuoso, uma depravação ali, né, juntamente com o seu irmão. E Festo vê uma boa oportunidade de tentar compreender mais acerca das acusações, principalmente de cunho religioso, que pesava contra Paulo. Bom, meus amados irmãos, nós vamos ficando por aqui, tá? Então nós falamos hoje de eventos relacionados ao comparecimento de Paulo perante o governador Festo, e na semana que vem nós falaremos de eventos de Paulo relacionados ao comparecimento dele diante do rei Agripa II. Amém? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, que o amor do Pai, a graça do Filho, a comunhão do Espírito Santo esteja com você e com toda a sua casa, em nome de Jesus. Não deixe de compartilhar esse vídeo para que outras pessoas também sejam edificadas pelo conhecimento da palavra do Senhor. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.